pessoal, seja muito bem-vindo, eu espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu quero falar a respeito da força. Por que a força é fundamental? Por que a gente precisa ter força o tempo todo? Por que a força ela nos leva a caminhos dos quais a gente nem imaginava alcançar, né? Ela é um combustível que a gente precisa ter para alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou. E isso é muito importante, né? Eu falar disso aqui, principalmente agora, no início do ano, porque muitas pessoas no final do ano elas planejam tantas coisas para o ano seguinte. Ah, que eu vou conquistar uma casa, um carro, eu vou conquistar um namorado, um marido, um esposo, uma esposa, né? Vou ter filhos e tal. Mas chega no meio do caminho, o que as pessoas fazem? Perdem a força e mudam de planos, né? Mudam de rota. Isso é muito comum, principalmente no Brasil, porque parece que tudo é tão esmagador, é tão assim, tudo parece que só vem para acabar com as nossas vontades, nossos sonhos, que no meio do caminho a gente vai lá e desiste, a gente abre mão. A força é fundamental. Quem não tem força não consegue viver, não consegue concretizar nenhum dos seus planos. Olha, eu não me esqueci, vou fazer um adendo aqui rapidinho, eu não me esqueci do compromisso que eu tenho com vocês de falar a respeito do feminismo, tá? Eu vou fazer aqui o compilado de vídeos desconstruindo o feminismo. Eu acredito que tem pessoas que têm muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso, né? A própria deputada estadual Ana Carolina Campanholo, deputada de Santa Catarina, já publicou um vídeo a respeito do feminismo, o livro Feminismo, Perversão e Subversão, eu não me lembro qual é o nome ao certo. Um livro muito bom, tá? Então, para quem já está com pressa de aprender um pouco sobre o feminismo aí, sobre esse movimento, a própria Ana Carolina já fala sobre este tema com muita autoridade, né? Uma linguagem muito simples, qualquer um consegue compreender bem. A Ana ela tem essa aproximação com o público muito boa, ela consegue dialogar muito bem com o público, e o livro dela é de muito fácil leitura. Eu sugiro aí para quem quer aprender sobre o feminismo que leia o livro dela, muito bom. Mas eu também vou fazer os vídeos aqui, eu não me esqueci desse compromisso que eu vou ter com vocês, tá? Olha, vamos lá para o tema principal deste vídeo, a força. O que a força é fundamental? Vou pegar aqui um exemplo da minha experiência só para validar essa argumentação, para ficar mais fácil a gente entender tudo isso daí, tá? Vamos lá. Olha, por volta dos meus 8 anos de idade, a minha mãe me colocou numa escola que ficava pelo menos uns 8 km de distância da minha casa. Uns 8 km de distância. E eu tinha que ir para essa escola sozinho. Perdão, eu acordava primeiro que todo mundo lá de casa. Por volta das 6 da manhã, eu acordava, arrumava minhas coisas e ia para a escola. Pegava o ônibus e chegava geralmente atrasado, né? Porque o ônibus praticamente todos os dias chegava atrasado lá no ponto de ônibus. E eu sempre tive problemas com a escola por causa disso, de atraso e tal. Ou chegava cedo demais ou chegava atrasado demais. E eu me lembro que essa escola ficava num bairro, né, de classe média. Só que os pais dos alunos eles eram muito soberbos. E os alunos também eram, né, porque os seus pais eram muito soberbos, né? Eles se sentiam os melhores, os mais poderosos, etc. E era muito difícil lidar com os alunos lá da escola. Não estou mentindo, eu me lembro bem disso, né? Os pais sempre com aquela nojeira com seus filhos, etc, né? Cheio de não me toques. E daí eu tinha muita dificuldade, eu que vinha de um bairro muito longe, né? Os outros alunos sabiam que eu pegava ônibus, o ônibus parava perto da escola, sabiam da minha realidade, achavam que eu era um pobre, um miserável qualquer, né? Então era muito difícil. Então, a maior parte do tempo eu me envolvia em brigas, em confusões. Desde os meus 8 anos de idade era assim, brigava o tempo todo. Até que chegou um momento que a escola não aguentou mais. A escola mandou cartas para minha mãe, mandou bilhete, mandou um monte de mensagem para minha mãe falando que não dava mais, né? Que eu tinha muito problema com os outros alunos, que eu não sabia lidar com os alunos. E o que acontece? Desde criança eu me lembro bem dessas pedagogias porcas, né, das escolas pelas quais eu passei. Eu passei por pelo menos 5 escolas em toda a minha vida. E toda escola tinha aquela pedagogia idiota, imbecil, de achar que todo aluno que revida, ele perde sua razão. Então vinham lá esses provocadores e eu revidava, e daí o que acontecia? Perdia a razão. Né? Levava ocorrência, ficava depois da escola, tinha toda aquela coisa idiota que eu achava que era desproporcional.
Minha mãe ia à escola, né? Minha mãe trabalhava também, porque minha mãe também era professora na época, né? Até hoje minha mãe é professora, mas na época minha mãe trabalhava, né? No mesmo horário que eu estudava, e às vezes minha mãe tinha que sair do trabalho dela para ir lá na escola resolver problemas minúsculos, cara. É uma coisa idiota. A escola tem que chamar pai, chamar mãe para resolver briga de aluno. Eu sempre achei isso a coisa mais estúpida do mundo. Mas aí, o que eles resolviam? Ah, que seu filho tem que ir para um psicólogo. A minha mãe falou assim, ó, o problema do meu filho não é psicólogo, não. O problema do meu filho, na verdade, o problema aqui é que essa escola, ela acha que não tem que fomentar o espírito da amizade, do coleguismo, que tudo tem que ser resolvido na base da briga mesmo. E era o que acontecia. Todo dia tinha uma briga na escola, cara. Todo santo dia tinha uma briga, né? E a escola nunca resolvia. A escola sempre falava de não, que vocês têm que estudar, etc, etc. Olha, imagine só, você está num ambiente onde tem vários alunos da sua idade, né? Alguns mais velhos, outros mais novos, e você acha que, por exemplo, um aluno não tem a obrigação de ser amigo do outro, não tem a obrigação de ser colega do outro. Olha, né? É uma coisa que não tem sentido. Não tem sentido. Uma escola é um ambiente onde você tem que valorizar o coletivo, né? Infelizmente é assim. Eu nunca me submeti às vontades do coletivo, mas a escola ela é assim. Existem trabalhos em grupo, né? Existe toda aquela coisa de um aluno ter que ajudar o outro. Ah, mas ninguém tem o dever aqui de fortalecer a amizade de ninguém. Claro que não. Mas também não tem o direito de fortalecer a inimizade. Era uma coisa que eu vi toda a escola que eu passei. Né? Por toda a escola que eu passei, parecia que todo mundo vivia sob essa intriga, sob essa inimizade infinita. E então, era difícil para mim. No final, ali, na minha vida acadêmica, né, na minha vida escolar, minha mãe me colocou numa escola pública, numa escola particular, aliás, ficava próximo da minha casa. Ficava próximo da minha casa e ela achava que seria muito melhor para mim e para meus próprios pais também, né, porque qualquer problema que desse na escola, os meus pais poderiam resolver com muita facilidade. Fui para essa escola e lá conheci pessoas piores ainda, cara. Piores ainda. Né? Pedagogos, educadores, todos eles, assim, sempre com aqueles ideais de esquerda na cabeça, né? Ali eu comecei a entender o que era a esquerda, o que era realmente a esquerda caviar. Todo mundo soberbo, todo mundo metido a sabichão, metido aí a poderoso, metido a inteligente, né? Nessa escola particular, o que acontece? Lá por volta dos meus 12 anos de idade, eu arrumei muita briga com os alunos de lá. Muita briga mesmo, cara. Nossa. Daí minha mãe falou o seguinte, olha, eu vou te colocar no psicólogo, que o problema deve ser você mesmo, né? Porque é a quinta escola que você passa, você só arruma briga, só arruma confusão. Comecei a ir ao psicólogo, né? Fiquei ali pelo menos uns 2 anos. Aí aos 14 anos eu falei, mãe, não quero frequentar psicólogo nenhum não, chega, não aguento mais, isso daqui é perda de tempo. Né? E a escola falou que eu melhorei bastante, o Lucas melhorou bastante depois que começou a frequentar psicólogo, né? Mas não tinha nada disso não. Que chegou um momento, cara, que eu realmente fiquei submetido a essas pedagogias idiotas da escola, né? A minha psicóloga falava que eu realmente precisava recorrer às autoridades competentes da escola e que se os alunos me provocassem, me batessem, aliás, eu teria que ficar na minha, não revidasse. Chegou um momento que eu fiquei assim, cara. Chegou um momento que eles começaram a cascar o couro em mim e eu ficava parado. Chegava, às vezes, arrebentado em casa. Minha mãe falava, o que aconteceu com você, menino? O que você já tá arrumando briga e tudo mais? Eu falei, não, mãe, não é nada não, já resolveu. E resolvia nada. Levava cacete, levava cascuda. E a escola não via. A escola não via, falava, ô, fulano me bateu, fulano me agrediu. A escola, deixa isso pra lá, já passou, né? Já passou. Porque, imagine só, um encrenqueiro, né, como eu, do nada para de brigar e começa a reportar lá, as autoridades estão apanhando. É igual aquela história do menino e dos lobos, né? O menino das ovelhas, o pastor das ovelhas e o lobo, né? Ele mente 2 vezes, né, de que suas ovelhas estão sendo atacadas pelos lobos, né, e engana a sociedade. Ele mente 2 vezes. Na terceira vez, os lobos realmente vêm, comem suas ovelhas, aí o que ele faz? Né, vai atrás da sociedade, o que a sociedade faz? Ah, esse menino está mentindo. E daí ele se ferra, né? Foi o que aconteceu comigo. Brigava, né? Não recorria à autoridade da escola. E a escola falava assim, você perdeu sua razão. Aí quando eu parei de brigar, apanhei igual um condenado, né?
e recorria às autoridades escolares. Ah, isso é só coisa de menino, deixa pra lá, isso daí já passou, né? Esquenta não, vai estudar. Cara, foi assim a minha vida toda. Foi assim a minha vida toda. Ali, até os meus 18 anos de idade, né? Eu saí da escola com 18 anos de idade. Eu arrumei briga com um aluno, né, no último ano do nosso ensino médio. Foi dentro de sala de aula. E a escola toda veio rapidinho, né, para resolver. Falou assim, como assim você brigou com um aluno? Você passou tanto tempo sem brigar e tudo mais? E realmente foi uma atitude burra minha. Eu não devia ter feito nada disso. Mas daí, cara, aí começou toda aquela pegação do meu pé, que falava que eu tinha um histórico violento, que não sei o que, não sei o que. E levei 3 dias de suspensão. Fui suspenso até mesmo no dia do próprio Enem, da aplicação do Enem. Fiquei suspenso da escola neste período. Mas também não foi à toa, né? Eu agredi o aluno lá. Mas eu me lembro bem que foi uma sacanagem. Foi uma sacanagem, né? Esse negócio de intrigas e tudo mais. Você avisa. Fala, olha, para, não quero confusão, não quero briga e tudo mais. Você avisa umas 100 vezes. O cara não para, o que você faz? Você vai pra cima, né? Foi uma atitude burra, impensada minha, não devia ter feito aquilo. Mas eu entendi o seguinte, a escola nunca resolve. A escola nunca olha pro meu lado. Então o que eu vou fazer? Vou descer a mão mesmo, não tem jeito. Né? Eu saí da escola revoltado, cara. Revoltado. Fiquei taxado como louco, alucinado, um maluco mesmo, que só sabia brigar, xingar. Mas depois que eu fiquei mais velho, eu entendi o seguinte, olha, eu sempre tive a personalidade forte, ponto, né? Eu nunca me rebaixei às vontades de um coletivo. E eu entendi também que teve um momento na minha vida que eu deixei de brigar com os alunos e entrei numa briga um pouco mais forte, né? Uma briga de porte maior, que era a briga com as autoridades escolares, porque eu via que a pedagogia deles era idiota, era imbecil. E eu sempre tive forças para continuar, né? Claro que teve um momento em que eu fraquejei, mas eu fraquejei por quê? Porque eu fui dar ouvido a pessoas que não sabiam da minha realidade. E a força, ela vem de dentro. Né? A força você não busca de ninguém. Por mais que tenha pessoas que possam te incentivar, você, por exemplo, vai no YouTube e busca fulano, né, te incentivando a ser forte, a ser sagaz, a ter forças mesmo, a ter energia. Por mais que você busque essas coisas, né, não adianta, meu amigo. Se você não buscar essa força interna, você não consegue caminhar. E personalidade é tudo. Acontece que, principalmente no meio escolar, você não vê eles incentivando isso, esse negócio de personalidade. Eles só incentivam você a ser igual a todo mundo. E eu sempre tive essa personalidade porque eu aprendi com a minha família que personalidade é tudo. A minha família dizia o seguinte, olha, você apanhou, você brigou, você resolve os seus problemas, tá? Não vá achar que escola vai resolver e tudo mais. É claro que em certos momentos você pode sim recorrer às autoridades escolares, né? Porque tem chances de fazer isso. Agora, se você está lá apanhando, você está sendo agredido, você tem a obrigação de se defender. Se você machucar ali, né? Você vai ficar com sequela o resto da vida. Você quer isso? Eu falava, não, então você tem a obrigação de defender a sua integridade. Era isso que eu fazia. E as escolas achavam que era tudo idiotice minha, né? Que eu sou violento, que eu sou transgressor, que eu só sei brigar com as pessoas. E não tinha nada disso. Sempre fui uma pessoa tranquila. Minha família sabe disso. Eu sempre fui uma pessoa da paz, né? É claro que em momentos de violência eu me sinto na obrigação de ir lá e interferir. Sempre tive isso, né? Eu vejo uma pessoa em apuros, eu vou lá e interfiro. Agora pergunta da minha escola tinha isso. Não, os alunos sempre acovardados, né? Um brigava com o outro, o que os outros faziam? Juntavam uma turminha e ficavam lá, esfola a cara dele, mata ele e tudo mais. Isso não é um ambiente de amizade, evidentemente. Um amigo de verdade, ele não aceita isso. Um amigo de verdade tira o outro de lá, sai na porrada com o outro. Na minha escola nunca teve isso. Nunca teve isso, cara. E acho que em maior parte das escolas no Brasil é isso, né? Então você vê que coleguismo, amizade, as escolas nunca incentivaram isso, não. Nunca incentivaram, porque toda briga de escola é assim, né? Deixa um matar o outro aí, né? Deixa um matar o outro, ninguém interfere, ninguém coloca a mão. Nunca tem um cara que se diz seu amigão, né? Seu amigo do peito, indo lá interferir. Porque as escolas não incentivam isso, cara. Não incentivam. E a minha família é diferente. Falava, você tem a obrigação de se defender e defender os seus amigos. Foi o que eu fiz a vida inteira. Então personalidade, minha gente, é tudo. Né? Não acho que as pessoas têm que buscar personalidade para você, porque elas não vão fazer isso.
Pelo contrário, elas querem que você tenha menos personalidade. As pessoas querem que você não tenha força. As pessoas querem que você seja fraca. Se eu tivesse me submetido a todas as decisões dos meus psicólogos, das autoridades escolares, eu estaria ferrado. Eu tenho até uma marca na minha orelha, olha. Isso daqui foi um aluno, a minha orelha ela é cortada. Isso aqui foi um aluno, né, mais velho do que eu. A gente foi brincar de cartinha, na época tinha aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Fui pegar uma cartinha, ele viu, né, a cartinha ela estava jogada ali no pátio da escola, ele viu, correu atrás de mim, e daí ele tentou tirar a cartinha da minha mão, né? Daí eu fui pegar de volta, né? Eu tentei abraçá-lo por trás assim para pegar a cartinha. Ele foi me dando uma cotovelada assim na orelha e bati a orelha bati a orelha no azulejo da escola, né, cara? Sangrou para tudo quanto é lado, saiu vazando sangue para tudo quanto é lado. E eu me lembro bem que a escola, o que a escola fez? Em vez de ter me levado ao médico e falasse com meus pais e tudo mais, o que tinha acontecido, não. Me colocou uma gás na minha orelha, né? Fiquei esperando um tempão a escola resolver, até o meu pai chegar na escola. E eles falaram que eu podia, meus pais poderiam me levar ao médico. Olha só a imbecilidade desse povo. Coloca uma gazinha ali, não, só estancar aqui e tudo mais, né? Minha orelha cortada no meio. E tive que correr para o médico, meu pai teve que correr no médico e revoltado com a escola. Vocês deviam ter levado meu filho o mais rápido possível, em vez de ficar esperando esse tempo todo aqui. E a escola vê que todos os seus fetiches, né? Que essa instituição tem 25 anos de idade, que nunca passou por isso. Nós tentamos fazer tudo na medida do possível. A medida do possível é colocar uma gás na orelha, né? Uma orelha cortada, precisando de ponto urgentemente. E eles com essa palhaçada toda. Mas graças a Deus não deu nada, né? Olha, claro que foi um erro meu, né? Eu achei uma cartinha no meio do pátio, peguei e corri. Mas é coisa de criança. Mas eu acho que o erro mesmo é da escola. A escola ela não prevê nada disso, né? Ela não coloca, por exemplo, pessoas inspecionando o pátio da escola, né? Os educadores olhando o que está acontecendo e tal. Eles não colocam. Eles esperam o problema acontecer para depois tentarem resolver. Eles não vão lá separar uma briga, né? No caso aí, por exemplo, me pegou minha cartinha, eu tentei abraçá-lo por trás para pegar minha cartinha de volta, né? Num momento como esse, tem que vir lá um cara para separar. Não tem ninguém, não fica ninguém no pátio. Mas essas coisas acontecem, né? Não tem jeito. Mas é isso daí, eu acho que foi um exemplo bom, que a gente tem que ter força, tem que ter personalidade. Porque uma personalidade você não compra, você não busca de ninguém. É você que tem que ter e ponto final, tá? E você só busca isso como? Né? Enxergando a realidade da vida, estudando, aprendendo, né? Olhando como que funcionam as coisas, se as coisas realmente têm sentido ou não. É você que tem que fazer isso e não se submeter de cara a todas as decisões de autoridades maiores. É muito simples. E chegou um tempo da minha vida que eu percebi que eu estava sendo idiotizado por esse povo. Então, começou com briga com os alunos, né, com as pessoas da minha idade. Depois, terminei com a briga com as autoridades da minha escola, cara. Olha só como é que a briga subiu de nível. Mas é isso daí. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, compartilhe esse vídeo, comente aí o que vocês pensam, né? Se vocês já viveram uma experiência igual a minha assim. Se vocês acham que a força é realmente fundamental, deixem nos comentários, né? Vou ler todos eles e até a próxima. Muito obrigado.